Olá galera, eu sou o professor Ceará, aqui da Academia de Tênis de Cambé. E, bom, eu estou numa fase que eu estou ensinando alguns alunos meus a como jogar duplas. E vou deixar aqui uma orientação, uma sugestão aí para os tenistas, para os amigos tenistas de plantão. Espero que vocês façam bom proveito, ok? Bom, nós temos aqui então nesse quadro, uma quadra de tênis, joia? E o que acontece? A intenção hoje aqui é eu falar um pouco sobre o posicionamento do parceiro do sacador, tá certo? Que na minha opinião é o jogador central num jogo de duplas, né? É ele que chama o ponto para ele, né? Ele quando o parceiro dele está sacando, ou seja, quando a dupla dele está sacando, nós consideramos que essa dupla então está numa situação de ataque, onde o sacador ele deve procurar fazer um saque para que ele auxilie o parceiro dele que está na rede, para que esse jogador então entre na rede para definir ponto, e entre outras jogadas que ele pode fazer, joia? Bom, então é o seguinte, vamos posicionar aqui, os jogadores. Vamos imaginar aqui que vamos simular uma situação onde o jogo acontece do lado direito da quadra, Nós temos aqui o sacador. Geralmente esse jogador ele se posiciona mais ou menos nessa porção da quadra. É como se eu pegasse essa linha imaginária aqui da quadra, Nós temos essa linha do centro. Nós temos aqui a linha de duplas e tem uma linha imaginária, bem entre as duas linhas. Então, geralmente o sacador ele vai estar sacando o próximo aqui dessa linha, joia? Aí depois nós temos então o parceiro do sacador, Eu vou colocar aqui geralmente o jogador amador ele se posiciona às vezes muito mal nessa situação, Então eu vejo bastante jogadores, o parceiro do sacador, ele se posicionando muito aqui próximo dessa área, próximo da linha de simples, Eu vou colocar aqui o PS, que é o parceiro do sacador, tá certo? Aí nós vamos ter o jogador do outro lado, que vai ser o devolvedor de saque. Eu vou colocar aqui a letra D, devolvedor de saque. E depois nós temos também aqui o parceiro do devolvedor de saque. Eu não vou colocar ele aqui porque também em um outro momento eu vou falar um pouco sobre esse jogador. Não vou colocar aqui para ficar fácil aqui da gente entender aqui algumas situações, vai? Bom, então olha só, nós temos lá o sacador pronto para sacar e o parceiro dele, ele está bem próximo aqui, bem perto da rede. Geralmente o pessoal tem o hábito de ficar, ele fica mais ou menos aqui nessa região. E o que acontece? Essa posição aqui, ela não é muito, não vai te ajudar muito a você a jogar bem nessa posição, Já visto que, assim como eu disse, na minha opinião, você nessa posição é o principal jogador daquele ponto, então você deve ter uma posição boa que possibilite você então ajudar o teu parceiro, no caso o sacador. Então, o que acontece? Tem alguns motivos do porquê que esse jogador fica aqui, geralmente uma posição ruim. O que geralmente a gente ouve do pessoal, o jogador mais amador, aquele jogador que não tem muito hábito de jogar duplas e tudo mais? Ele fala: bom, professor, eu fico aqui porque se a bola passar, por exemplo, aqui nesse corredor, eu estou aqui perto e eu consigo pegar, correto? Outros falam: professor, eu fico mais aqui perto da rede, um pouco mais para a lateral aqui da quadra, porque eu tenho medo de tomar bolada do meu parceiro. Por isso que geralmente esse jogador aqui, o amador, ele tem um hábito de, antes do parceiro dele sacar, ele tem um hábito de ficar olhando para trás. Ele tem medo da bola passar perto dele, ele acredita que ele consiga desviar, e muitas vezes isso não é verdade, porque quando vem uma bola muito rápida,
Independente se você tiver aqui ou não, você vai tomar bolada do mesmo jeito, não dá para desviar, né? Dependendo do nível dos jogadores, a velocidade do saque do seu parceiro. Então, geralmente são essas as principais justificativas, então, do jogador ficar aqui nessa posição. Outro motivo é porque qual que seria então a posição adequada desse jogador aqui? Então nós vamos lá, vamos pegar aqui vamos fechar essa linha aqui, a linha do T que a gente fala, vamos levar essa linha imaginária até aqui na linha de duplas. Se a gente passasse um X aqui no meio, pegando dessa ponta até essa ponta e pegando aqui dessa ponta até essa ponta, geralmente o X, o centro do X, ficaria mais ou menos nesse ponto aqui, ó, que é onde esse jogador deveria estar próximo dessa região, né? Uma coisa também que eu gosto de comentar é que esse jogador, ele não pode ficar muito recuado, dependendo do nível do jogador. Se ele ficar, por exemplo, aqui nessa posição, jogadores mais iniciantes e tudo mais, ele vai ter dificuldade para jogar, porque dependendo do nível dele, essa posição realmente ele acaba ficando muito longe da rede. Ele ainda não tem essa dinâmica da jogada, dele perceber como é que foi o saque do parceiro dele e ele se aproximar, né, da rede para conseguir entrar para o voleio e tal. Então, dependendo do nível do jogador, eu passo uma linha imaginária também entre essa linha do T e a linha de rede. A gente teria mais ou menos uma linha imaginária que passaria mais ou menos aqui nesse ponto. Então eu sempre digo que o jogador ele deve estar sempre à frente, né, à frente dessa linha. Então, pegando os jogadores amadores, esse jogador, o parceiro do sacador, ao invés dele ficar aqui nessa posição, o ideal seria mais ou menos ele ficar aqui, ó, parceiro do sacador, né? Por quê? Porque a gente entende o seguinte, que o jogo de duplas é um jogo onde, teoricamente, cada jogador ele cuida de 50% da quadra. Então, se o sacador ele está bem aqui na linha imaginária, cobrindo aqui os 50% da quadra dele, esse jogador aqui ele também deve fazer a mesma coisa, né? Então, se eu pegar aqui essas duas linhas e traçar uma linha imaginária, ela vai estar mais ou menos aqui nesse ponto. Até coloquei errado aqui, deixa eu corrigir. Bom, então vamos imaginar que a linha imaginária estaria mais ou menos nesse ponto aqui, mais ou menos. Então ele deveria estar mais ou menos aqui, né? Por quê? Porque quando ele fica aqui nessa região, eu sempre digo o seguinte, o que esse jogador quais são as possibilidades dele participar do ponto? Ele só tem a possibilidade de participar do ponto quando esse jogador realmente bateu uma bola na paralela, correto? Então ele acaba cuidando de uma área aqui muito pequena da quadra. Se a gente pegar toda a área da quadra, essa área aqui talvez não chegue a 10% da área total da quadra, ou seja, ele vai cuidar de 10% da quadra, e aí o coitado do parceiro dele, do sacador, vai ter 90%, 80%, 90% da quadra para ter que trabalhar, né? Então, isso não é legal, até mesmo porque muitos jogadores não gostam de jogar duplas por esses motivos, porque ele fica aqui muito parado, muito sem trabalho, não se movimenta, não participa do jogo e acaba realmente ficando um jogo chato, né? Quando o jogador ele aprende a jogar duplas e se posicionar bem, a participar do jogo, ser mais ativo nas jogadas, aí o jogo de dupla começa a ficar mais prazeroso. E uma das formas é aprendendo a se posicionar melhor na quadra, né? Outra coisa é o seguinte, se esse jogador fica aqui muito próximo da rede, é lógico que esse jogador aqui, o devolvedor de saque, ele não vai querer ficar batendo a bola em cima dele. Que pior que seja, muitas vezes o jogador não sabe de repente jogar na rede, ele está muito próximo da rede, ele está com o umbigo quase colado em cima da rede, e ele vai matar pontos ali. Então esse jogador, ele não vai querer bater a bola em cima dele, e aí ele acaba não fazendo a função dele aqui nessa posição, que é tentar definir pontos, né?
Então, esse jogador aqui, ele tem um campo muito grande aqui para ficar cruzando bolas, né? Ou se ele ficar muito perto, esse jogador, qualquer bola que ele der alta por cima dele, ele já não consegue pegar de smash, ele fica tomando lob, aí o parceiro já tem que correr do outro lado para pegar a bola que era dele, e ele já corre do outro lado e vira aquela correria que praticamente não seria o ideal num jogo de duplas, né? Bom, muito bem. Então, o que acontece? Esse jogador aqui, inclusive, né, se ele estiver aqui nessa posição, ele faz uma coisa muito interessante no jogo de duplas, que é o quê? Vamos tirar ele aqui dessa posição ruim, então, né? Muito bem. E aí então ele está aqui posicionado então na posição original dele, na posição que ele deve ficar, né? Ele, quando está aqui nessa posição, uma das estratégias é ele induzir que o devolvedor de saque muitas vezes bata a bola em cima dele, né? Porque você está aqui numa situação de ataque, né? Lógico que dependendo também de outros fatores, se você está numa postura de expectativa legal, se você está mostrando para o devolvedor de saque, tipo, olha lá, hein? Tome cuidado na sua devolução de saque, porque se a bola passar aqui próxima de mim, eu estou aqui para definir o ponto. Eu vou entrar e vou definir essa jogada de voleio. Então, a função dele é ele pressionar o devolvedor de saque, né? E se ele fica aqui, né, inconscientemente ele está passando uma mensagem para o devolvedor de saque o seguinte: olha, eu prefiro ficar escondidinho aqui no canto, porque eu não sei volear, eu não sei jogar na rede. E o devolvedor de saque, ele sente isso, ele percebe isso, dependendo principalmente do nível do jogador. E aí é naturalmente que esse jogador, quando bater bolas em cima dele, vai querer sentar a mão, vai querer bater uma bola muito pesada, e aí ele aqui ele já vai estar com medo e acaba errando, e aí ele entra num poço sem fundo realmente que é muito difícil. Se ele ficar então na posição aqui mais ideal, aí é diferente. Ele fica numa posição onde ele chama a jogada para ele, ele confunde o devolvedor de saque, ele fica numa posição de alerta, que eu falo, né, uma posição de expectativa, uma posição, a expressão corporal desse jogador aqui é fundamental. Ele está numa situação de ataque, ele fala: olha, não bata qualquer bola, porque senão eu vou entrar e vou definir o ponto. Então você acaba pressionando, né, psicologicamente esse jogador aqui, ó, né? Agora, o que acontece? Esse jogador aqui, né, muitas vezes, por que ele não quer ficar aqui? Né? Assim como eu disse, né? Um outro motivo é pelo seguinte: grande parte dos jogadores de dupla, amadores, eles têm o hábito de ficar sacando muitas bolas, muitos saques abertos, que a gente fala. É quando o jogador saca a bola, por exemplo, e ela quica aqui, e ela vem aqui nessa linha, por exemplo. Se a gente pegar aqui, ó, eu vou fazer uma linha tracejada aqui, né? Se esse jogador ficar aqui nessa posição, né, e esse sacador ficar sacando saque muito aberto, bolas muito abertas, é lógico que ele vai ter medo de tomar bolada, porque a bola acaba passando muito próximo dele. E realmente não dá para ficar aqui nessa posição, que é a posição ideal, se o sacador lá, ele não tem esse conhecimento, ele não tem essa sensibilidade de que o saque dele não é interessante ficar vindo aberto, né? Porque a gente sabe que na dupla, grande parte do saque é mais interessante, taticamente falando, ele sacar bolas mais fechadas para vir nessa linha do que bolas abertas, certo? Por quê? Porque veja bem, ó, esse jogador aqui, vamos lá, nós temos aqui a linha imaginária e nós temos aqui então 50% da quadra dele. Então vou passar uma linha imaginária aqui também, e também vou passar uma linha imaginária aqui.